Prezados amiguitos, deixa eu só colocar aqui em modo avião para a gente não ser interrompido e poder levar em excelentes termos o nosso momento especial, vamos dizer assim, né? Momento de fazer aí um singelo vlog familiar brasileiro. Lamentavelmente, numa situação muito difícil. Olha só o que nós temos aqui. Hemovirtus Pro, indicado para hemorroidas. Porque a vida é assim, a vida tem dessas coisas, né? Você, num momento, você é um jovem cheio de vida, cheio de amor para dar. Num estalar de dedos, está numa situação terrível, né? Dolorosa e sentando de beiradinha aí. Aliás, que coisa horrorosa, cara. Eu abri aqui, não usei ainda, né? Vou tomar um banho primeiro. E olha só, você tem que colocar esses negócios aqui, tipo um churros, cara. Você vai se rechear. Eu tô fora, cara. Eu realmente ficarei só nas beirolas, né? How deep is your love? Como diriam os Bee Gees. Negativo. Vou ficar só na beirola. As beiradas, a chamada bota recheada. Não pretendo usar esse tubo para introjetar nada. Mas esse é outro problema, né? A questão é o seguinte, falando dos bons velhos tempos, né, dos tempos em que não precisávamos desse tipo de produto, tô tentando até que sentar aqui meio de lado para não piorar a situação aqui, né? Relembrar os velhos tempos. Olha que coisa bonita, cara. A saga do X-Men, né, número 21, chegando aí no início, né? Vamos dizer assim, da queda dos mutantes. Eu não li essa revista e nem preciso ler, porque, ao contrário de muitos de vocês que não viveram nos anos 80, o velho Pato Puto viveu nos anos 80 e leu em banca as revistas, tá? Então eu sei muito bem do que eu estou falando. Falo com propriedade, né? Muitos aí youtubers, até muitos melhores do que eu, claro, tenho consciência disso, que esse vlog ele é muito precário, mas muitos revisam quadrinhos, muitos falam sobre quadrinhos, muitos comentam quadrinhos. Mas ensinar quadrinhos, aí eu acho que, né? Acho que carece um pouco. Então, cara, é o seguinte. Isso aqui é a saga, a Queda dos Mutantes, ela é um desdobramento da saga Massacre dos Mutantes. Essa realmente foi a saga revolucionária, né? Que mudou mesmo o universo Marvel, porque a partir daí, mais para frente, a Marvel sempre fez isso com os heróis como um todo, né? Os super-heróis como um todo. Olha essa imagem da Ororó. Eu chamo Ororó, né? Não Ororo. Linda, né? Então, a partir daí, meio que virou a tônica de fazer esses grandes eventos, Marvel e tal, do ano todo, né? Tudo começa com o Massacre dos Mutantes, começa no universo mutante. E eu sempre falo, cara, o plot básico do Sem Querer Estragar o Barato de Ninguém, claro, isso tem mais de 30 anos, mas sempre tem gente que não leu ainda, né? Sem querer estragar o barato da galera, só dando uma prévia assim, do que é mais ou menos a queda, ela se desdobra no universo mutante como um todo, mais ou menos como o Massacre. Só que o Massacre ele teve um impacto muito forte para os X-Men, né? A queda, eu acredito que não. A queda dos mutantes para os X-Men, já tinha acontecido o Massacre, já tinha sido muito traumático, né? Então a queda é mais ou menos uma continuidade daquilo. É só uma readequação, um ajuste e tal. Ela é mais importante para o X-Factor, né? Porque aí tem a transformação do anjo, né? Do personagem anjo que perde as asas, né? No Massacre, se torna o arcanjo. A ascensão do Apocalipse, desse personagem novo. Parece um pouco mais também as relações entre o
o Cameron Rogers, né? E os antigos X-Men, né? A primeira geração de X-Men, Ciclope, Garota Marvel, Fera, Anjo e o Homem de Gelo, que aí vieram a se tornar primeiro o X-Factor, depois eles são reincorporados aos X-Men. Então é mais importante para mim, na minha concepção, é mais importante para eles do que provavelmente para os X-Men, para essa configuração de X-Men. Aqui ela serviu para quê? Basicamente a queda. Serviu para retornar os poderes da Ororo, né? Que a Ororo tinha perdido isso. Serviu para levar eles dar uma justificativa plausível para eles irem para a base na Austrália. Foi muito legal aquela fase. E para reajustar personagens, né? Por exemplo, o pessoal, a Kitty Pryde, que virou a Lince Negra e foi para o Excalibur, né? Uma série de coisas. O Noturno também foi para o Excalibur. Então deu uma ajustada no universo mutante no X-Men de certa maneira. Bem, foi interessante, tá? Mas não teve o mesmo impacto que teve o Massacre, nem perto disso. Então, basicamente, aparentemente, eu tenho o TPB, né, a compilação dos 3 do material já lançado anteriormente pela Panini, da queda dos mutantes. Do primeiro do Massacre, depois da queda. A queda dá essa impressão de ser mais grandiosa e tal, mas eu acho que ela foca mais em termos de impacto no X-Factor e nos Novos Mutantes do que propriamente na equipe principal do X-Men. Mas aqui eu acredito que eles vão ficar só no X-Men, porque é muita coisa, tá? Então eles não vão trabalhar tanto com X-Factor e tal. Essa daqui, você vê, recentemente, eu adoro falar do quadrinho, cara. Eu sei que não tem muito view, mas pouco me importa, cara. Eu gosto de falar e acho o maior barato, né, falar sobre o quadrinho. E no outro vídeo de quadrinho eu mostrei aquela ônibus do Hulk, né? Onde tem essa história aqui. Certamente tem essa história, eu não olhei, não folhei tudo, mas certamente tem essa história, que é o velho e bom encontro entre o Hulk e é uma releitura, né, do encontro entre o Hulk e o Wolverine, né? O Wolverine começa nas histórias do Hulk. Aqui com o Todd McFarlane, né? Peter David nos argumentos, né, no roteiro, Todd McFarlane numa época fantástica dele no Hulk. Eu gosto até mais dessa fase dele do que a fase dele no Homem-Aranha, né? Eu não sei se vocês sabem, isso aqui é uma curiosidade interessante. O Todd McFarlane direto ele desenha o Gato Félix. Eu pensava quando eu era garoto que ele gostava do Gato Félix. Aí anos depois foi que eu fui ver uma entrevista, uma coisa, não sei se é verdade ou se ele estava também brincando em cima disso, desse fetiche, né, de desenhar o Gato Félix, que ele dizia que era o seguinte: ele lá em Vancouver, né, ele é canadense, ele frequentava uma comic shop, né, uma loja de quadrinhos, e tinha lá um veterano de guerra. Ele achava o cara meio exótico, né, e o cara andava pra cima e pra baixo com um bonequinho do Gato Félix, um boneco de pelúcia. E o cara só comprava gibi que tivesse o Gato Félix. Tinha que ter alguma coisa do Gato Félix. Aí ele perguntou pro cara, ele estava conversando, né, a carreira deles, talvez como desenhista, então falou: cara, e se eu um dia fizer um quadrinho e colocar o Gato Félix, você compra? Aí o cara falou: claro que eu compro. Se tiver o Gato Félix, você compra. Aí toda vez que ele podia, ele seria um Gato Félix, pelo menos nos começos, né, dos quadrinhos dele. No Hulk tem vários momentos em que aparece Gato Félix, no Homem-Aranha também, né? E olha como ele desenhava, como ele era versátil, né, cara? Desenhava aqui os personagens todos, tudo com o jeitão dele, mas ele realmente ele incorporava, né? E ele desenha pra cacete, ó. O Hulk dele fica muito bom, cara. E é aquela coisa de sempre, o Wolverine contra o Hulk deixa o Wolverine, ele tira do Wolverine os seus instintos mais animalescos, né, coisa e tal. Depois o Wolverine se arrepende de ter perdido o controle, aquilo de sempre, né? Mas é sempre muito bom. Com tudo feito pelo Peter David, é sempre o arroz com feijão muito bem feito, muito bem temperado, né?
Mais uma vez, é como eu falo, cara, esse período é uma tendência enorme com essa Força Federal, hein? O Chris Claremont devia gostar muito desses caras, porque ele usa a exaustão. Sempre nessa levada de a Força Federal cai de paraquedas em algum lugar e fica enchendo o saco e os X-Men têm que lutar contra eles. E eles são super overpowered. Esses personagens aqui entraram na Força Federal, que é esses caras aqui, né? Na edição passada, a Ororo sozinha venceu os 3. Esse são 3 veteranos de guerra, 3 veteranos da Segunda Guerra com superpoderes. Esse Muralha, esse é o Comando, eu acho, e tem mais um outro. Eu não sei se ele já morreu. Ele não está aqui porque ele morreu já. Ah, e aqui é um velocista. Ah, ele aqui, ó, esse velho aqui. São 3 caras veteranos. Quando surgiu esses caras na época, eu falei, pô, que interessante, a Força Federal deu uma melhorada, mas não durou muito. Nem sei o que aconteceu com eles, para te falar a verdade. Não me recordo, né? Uma coisa interessante, cara, não sei, essa sutileza a gente não pegava quando era garoto. Mas é que, por exemplo, a Mística, ela tem um relacionamento, né, afetivo, quase, acho que ela é casada, né, com a Sina. Elas são um casal. Isso na época não podia ser tão explícito, né, então ficava ali nas entrelinhas e tal. E também a Mística, ela é uma metamorfa, ela parece jovem assim, mas ela não é, né? Ela tem mais ou menos a faixa etária da Sina, talvez seja até bem mais velha que a Sina, né? Porque acho que ela é da faixa etária do Magneto, uma coisa assim. Então, é mais ou menos como aquele filme do Highlander, lembra que o Highlander era o imortal na Escócia? O primeiro filme, né? É o melhor que tem, é o único que presta. Ele era imortal e aí ele se casa com uma moça lá da Escócia, né? Das Highlands, né? E os dois super jovens, né? Aí ele não envelhece, a menina vai envelhecendo, fica uma senhorinha, uma vovozinha, né? E ele fica com ela até o final. Aí no final, assim, quando ele sai da Escócia, quando ele vai virar um Highlander mesmo, percorrer o mundo, ele fica com ela velhinha, né, e tal, cuidando dela. Aí ela fala assim, pô, não sei por que você não foi embora há tanto tempo antes. Ela sabe que está morrendo, né, ela está se despedindo dele. Ele fala assim, porque eu nunca deixei de te amar, né? Porque ele não envelhece, que ele vai mudar os sentimentos dele. Acho que a Mística é mais ou menos isso. A Sina, às vezes desconhecidos mais jovens, ela foi envelhecendo, mas a Mística, fisicamente, ela ainda vai se mantendo com a aparência jovem, né? E a Ororo é a mulher da minha vida, cara. Que mulher maravilhosa. Que mulher maravilhosa. E ela tem esse jeitão assim, meio femme fatale, né? Meio barra pesada mesmo. Olha só, olha ela aqui, ó. Entendeu? Tem uma aqui que ela tá fantasiada de Índia, que é demais, cara. Quer ver? É basicamente isso, a queda dos mutantes. Ela tentando recuperar os poderes dela, que obviamente é óbvio, né? Que ela consegue. Não é spoiler isso. Olha como ela era bem desenhada, hein? Cada desenho bonito. John Bogdanov, ele desenhou muita coisa do Super-Homem depois acho que da morte ou do retorno do Super-Homem. Só que tava com um traço tão feio naquela época, cara, tão, sabe, tão mecânico que eu não gostei, não. Que é uma das minhas críticas a esse tipo de traço do Mark Silvestre, um pouco também do aquele brasileiro, como é que é o... Não é o Joey Bennett, é um brasileiro aí que faz Mulher Maravilha e tal. Ele tem um traço meio rascunhado, eu não gosto disso aí, cara. Eu acho que falta um pouco mais de, sabe... Talvez seja falta de tempo, né? Não sei. Bom, Mark Silvestre tinha uma coisa meio de
a impressão que dava é que dava meio uma rascunhada, sabe? De vez em quando, ficava uma coisa meio rabiscada. Eu não gostava muito, não. Olha só, esse aqui é o Colossus, né? A ideia acho que do Mark Silvestre era pôr o Colossus também na tal da Excalibur. Ele acaba mudando de ideia, volta o Colossus pro X-Men, que foi uma ótima, né? Uma ótima parada. Olha ela aqui, ó. Aqui ela tá demais, né? Que mulher, uma mulher malvada, né? Que põe você no seu devido lugar. Eu lembro uma vez, cara, eu era garoto, tinha um seriado, a melhor abertura de seriado de todos os tempos é aquela do Dr. David Banner, médico, cientista, buscando buscando entender, acho que é uma coisa assim, a força oculta, e cria um monstro e tal. A abertura do seriado do Hulk, né? Aí tinha um outro seriado um pouco mais recente, anos 80 também, seriado do Hulk dos anos 70, né? Que é o Justiça Final, do Nicholas Marshall, que ele dizia a mesma coisa. Tipo, o Nicholas Marshall é basicamente um justiceiro. Ele começava assim, quando eu era policial, vi vários criminosos saírem impunes por brechas na lei, uma coisa assim. Aí depois ele começa como policial e termina como juiz. Aí depois, como promotor, vi vários criminosos serem absolvidos por advogados inescrupulosos. Aí como juiz, ele sempre falava alguma coisa, falava assim, mas eu acreditava no sistema. Como juiz, não sei o que lá, eu acreditava no sistema. Aí eles mexeram com a minha família, aí aparece a família dele sendo explodida lá no carro. Aí eu parei de acreditar no sistema e passei a acreditar na justiça. Aí, justiça final. Era tipo o justiceiro de seriado americano, sacou? Puta, adorava. Olha ela aqui, ó. Em toda a sua glória, com a sua faquinha no cinto, sua roupa maneira, mulher poderosa, né? Aí nesse seriado de Justiça Final, teve um dos episódios, acho que o cara era tipo um executivo, meio covarde, meio alcoólatra, alguma coisa assim. Aí o executivo meio covarde, meio alcoólatra, tinha uma mulher, não lembro bem o seriado, porque faz 40 anos, uma mulher que dominava ele, era tipo uma mulher dominadora, uma mulher malvada e dominadora. E ela controlava o cara com uísque, né? E aí tem uma hora que ele não quer fazer alguma coisa, ela tira assim o hobby, não sei se era o hobby ou era um vestido, alguma coisa assim, só que dá só pra ver os ombros, assim, saca? Uma sensualidade, a imagem, a cena transmite uma sensualidade, e ela assim, olhando pro cara, o cara tá todo acabado, assim, né, com aquela cara de porra. Aí ela pega uma garrafa de uísque, ela joga assim um pouco no chão e no próprio corpo, assim, o cara se ajoelha, cai no chão e sei lá o que acontece, né? Fica subentendido, né? Que ele se entrega ali aos caprichos de uma mulher malvada. E eu lembro criança tendo visto aquilo, falei, porra, esse é o meu grande sonho, me tornar um alcoólatra, entregue aos caprichos de uma mulher malvada, poderosa, sabe? Tipo uma Aurora Monroe da vida. É um grande sonho, um sonho que merece ser sonhado, é ou não é? Nem todos nós temos esse privilégio, né? De nos submetermos, digamos assim, aos caprichos de uma mulher malvada. Infelizmente, as mulheres malvadas não se preocupam muito com a gente, né? É um mau hábito delas. Apesar que Aurora Monroe não é uma mulher malvada, né? Ela é só uma mulher poderosa e mandona. Líder dos X-Men, né? Aí, bicho, é uma ótima aventura. Como eu falei, eu já li recentemente, mas eu queria ter a saga completinha. Dizem que parece que vai zerar a cronologia, né? Eles já fizeram isso com a do Super-Homem, fizeram isso com a do
Parece que vão fazer isso com a do Batman também, a saga do Batman. Eu não sei, eu sei que se zerar isso aqui eu paro. Né? Eu realmente vou até o Inferno, que é a saga Inferno, eu gostaria de ter ela nesse formato. E vamos ver o que o destino nos apresentará, né? A saga do Wolverine, posso só fazer um vídeo explicando. Eu já decidi que eu não vou comprar, não comprarei. Então, assim, se acabar a saga do X-Men, eu acho que eu encerro por aqui, fico só com a primeira temporada, vamos dizer assim, né? Até o final dos... Pode ser que quando chegar aquela parada do Jim Lee, do chatérrimo Jim Lee, do insuportável Jim Lee, eu já estava pensando em largar mesmo, porque não tem interesse nenhum naquela equipe, acho que era azul dourada, aquilo lá, putz, tô fora com aquilo ali. E do Wolverine, em protesto, vai começar do número 30, a saga do Wolverine número 1, em vez de começar com o filé mignon da parada, que é o período do Joe Buscema, né, o início de tudo, vai começar com o próprio Mark Silvestre, lá para... Eu acho que é o Mark Silvestre, lá pro número 30. Aí eu falei, porra, aí não dá, né, cara? Aí é muito desrespeito com o fã do John Buscema. Eu não posso aceitar isso. Não posso aceitar uma situação dessa. Abraços.